boa tarde a você ligado aí no Instagram do Jornal DR1. Estamos voltando aí com as nossas lives. Um feliz 2022 para todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho, que acompanha a gente. Estamos de volta hoje, toda terça, quarta e quinta, como vocês sabem, às 15 horas, fazemos a nossa live toda vez. E hoje a nossa convidada é a Aline Gabriel. A Aline, ela é bruxa, isso mesmo. Ela trabalha com terapia holística, ela trabalha com diversas coisas. Esteve conosco agora no jornal, fazendo as previsões para 2022. Ela vai falar de novo aqui. A Aline, inclusive, já está até aqui dentro. Vamos chamar aqui a Aline para participar conosco através do Instagram dela. Siga a Candra. O trabalho dela, tá? Convidar aqui a Aline para participar. Aline, tudo bom? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo baixinho, mas tô ouvindo. Calma aí, deixa eu aumentar aqui o volume rapidinho, ver se melhorou. Agora tô ouvindo melhor. Tá vendo bem? É que estava baixinho o volume. Aline, seja muito bem-vinda aí à nossa live. Obrigada. Um feliz 2022 para você e para toda a sua família, enfim, para todo mundo, para todos nós, né? Pra todos nós. Um ótimo 2022. Estamos merecendo. E você está estreando a nossa live aqui nesse ano, inclusive você é a primeira de 2022. Ai, que maravilha. Só apresenta o pessoal aí que está acompanhando a gente. Quem é a Aline, qual é o seu trabalho, seja muito bem-vinda. Então, né, meu nome é Aline Gabriel. Eu sou bruxa, eu trabalho com bruxaria mesmo. A bruxaria inclui trabalho energético para abrir os caminhos das pessoas. A tiragem de cartas, que é o que eu, né, meu carro-chefe do trabalho, para cigano, de tarô. E literalmente eu cuido da energia das pessoas. As pessoas me procuram para ajudar a limpar as coisas que não querem mais na vida, superar alguns traumas junto com a terapia. E a tiragem de cartas, que é para curiosidade mesmo, para quando a pessoa está em dúvida, ter uma luz do universo. Entendi. Então tem bastante coisa aí para a gente falar. Eu vou ser bem sincero, eu não entendo nada. Então você vai ter que me explicar, tá, Aline? Então, Sem problemas. Vamos começar por parte, então. Quando você fala que trabalha com bruxaria, né? Para muita gente, bruxaria, você pensa lá no século medieval, 1600, o pessoal faz feitiço. O que consiste esse seu trabalho de bruxaria, digamos assim? O trabalho de bruxaria, ele é tanto ajudar... O principal foco é ajudar a pessoa no seu próprio autoconhecimento, né? Tanto com as cartas, com o tarô, como quando a gente faz algum ritual para auxiliar a pessoa a conseguir um emprego, a limpar energias negativas que ela acredita que está atrapalhando a vida dela, abrir caminhos realmente para o amor, para o trabalho, para o amor próprio. Tudo isso é bruxaria. O banho de ervas, aquele que todo mundo toma no fim do ano, um solzinho grosso, vem da bruxaria. Mas e quem são as pessoas que costumam te procurar em relação... Porque você falou muito de tem tarô, isso aí a gente vê bastante hoje em dia, né? Mas em relação às pessoas que procuram essa parte da bruxaria, digamos assim. Uhum. Quem que são essas pessoas? E o que elas buscam, na verdade, né? Gente, quando alguém me procura para ritual, é porque passou por um período na vida que saiu muito abalada, que quer seguir em frente. Eu tenho muitas clientes que passaram por caso de depressão, com tendência a suicídio, que a gente faz todo um trabalho para ela trabalhar o amor próprio em si e o autoconhecimento. Então, eu trabalho literalmente com a energia da pessoa para auxiliar ela a mudar o mindset dela, para ela aprender a pensar de outro modo. E assim as coisas começarem a acontecer da melhor forma possível na vida dela. Entendi. E como é que você começou com isso? Existe algum tipo de estudo para chegar? Existe, né? Mas como é que é esse estudo para você chegar até esse ponto, para você conseguir fazer esse tipo de atendimento? Então, eu sou 100% autodidata. Eu aprendi tudo por conta, comprando livros, lendo, praticando. Eu fiz tudo por conta própria mesmo. Eu nunca quis entrar num coven, digamos assim, ter alguém me guiando. Eu tenho meus guias espirituais, que são quem me auxilia, com quem eu pego as dicas do que fazer com cada caso de cada pessoa. Mas é que eu tenho esse dom desde criança. Acho que travou um pouquinho. Travou, para mim, o som continua vindo, mas a imagem está travada.
Travou. Voltou. Pô. Então, como eu tenho esse dom desde criança, para mim é algo muito natural. Quando eu entendi que o que eu fazia já, quando minhas amigas pediam algum auxílio energético, era bruxaria, eu fui atrás daí de estudar a bruxaria em si. Então, comecei a comprar livros, procurar vídeos mesmo de bruxas que tem pelo mundo. Eu tenho a vantagem, né, e o privilégio de também saber inglês muito bem, porque quando eu comecei, eu quase não tinha nada em português. Pouquíssimos livros em português. Hoje em dia, a gente tem um acesso muito maior. Então, é estudo. Muito livro, muito estudo. Estuda as ervas, estuda a lua, mar, entidades em si, deuses, deusas. Você tem que estudar de tudo para entender o que encaixa com você, o que faz parte do que você quer praticar dentro da bruxaria. E daí seguir em frente. Ah, legal. Imaginei que tinha muito estudo e você já até respondeu o que eu perguntaria depois. Você falou que tem o dom, né? E, Sandra, desculpa até perguntar, você está há quantos anos hoje? Eu tenho 36. E há quanto tempo você trabalha com isso? Oficialmente vai fazer 3, que eu abri a Candra mesmo. Eu falei assim, agora... eu falei assim, vou abrir a Candra e começar a trabalhar com isso, meu foco. Mas antes eu já fazia isso como um freela, digamos assim, né? Eu tinha meu trabalho, mas eu fazia os escaldapés, banhos de ervas, auxiliava quando alguém estava meio mal, fazer um benzimento na pessoa, uma oração. Então eu já fazia isso antes, meio que sem saber que isso poderia virar uma profissão depois. Ah, que legal. E deixa eu te falar, e você sendo uma religião, existe alguma coisa assim? Como é que é? É envolvido em quê, digamos assim, a bruxaria? Tem bruxos e bruxas que seguem algum tipo de religião. Tem tanto a Wicca, que é dentro da bruxaria mesmo, que é considerada uma religião, a religião dos bruxos, como a pessoa pode seguir outras religiões, como o candomblé, a umbanda. Catolicismo não dá muito, né? Porque Isso, né? Não encaixa, né? fui criada na igreja católica, fiz primeira comunhão, crisma. Eu conheço muito bem, parte da minha família é testemunha de Jeová, eu tenho parte evangélica, então tem gente em tudo. E eu, por escolha própria, eu decidi não seguir uma religião. Tem pontos das religiões que eu acredito, que dentro da doutrina eu acho que agrega muito para a pessoa, para o crescimento individual de cada um, mas eu não sigo uma religião, eu não vou num lugar e sigo aquela doutrina apenas, especificamente. Entendi. E até você tocou nesse assunto, existem várias religiões. Existe algum tipo de preconceito nesse meio que você vive ou você nunca passou por nada? Existe bastante. Já tive relacionamentos prejudicados por isso. Mesmo? Tem. Muitas pessoas não entendem, na verdade, o que é. Quando a gente fala, sou bruxa, trabalho com bruxaria, as pessoas já pensam, vai acender uma vela e vai fazer uma amarração para mim. Tipo, gente, nenhuma pessoa vale o preço da vela para esse tipo de coisa. A gente trabalha com amor próprio, autoconhecimento. Então tem um preconceito, sim. As pessoas não sabem muito diferenciar o que é e muitas pessoas simplesmente entram com preconceito ao invés de perguntar para tentar entender o que acontece. Você falou, né, que você tem 36, eu tenho 34, a gente é a mesma faixa etária. Sim. Esse é o pessoal que talvez te procure um pouco mais, né? O pessoal mais velho, dificilmente. Eu tenho poucos clientes mais velhos. Realmente, a faixa acima dos 40, eu tenho clientes bem pingados. Na faixa dos 30, dos 30 anos, eu tenho uma galerinha bem boa, mas o pessoal de 18 a 25, engajado. Eu tenho cliente que vem toda semana. Toda semana. Aline, eu só queria tirar uma dúvida. Vamos tirar uma dúvida. E como é que funciona agora a parte que a gente conversou com você, né? Até a Rafaela, minha companheira, até falou com você, né? Você fez a matéria das previsões, né? Daqui a pouquinho um pouco sobre elas. Eu só queria entender como é que funciona a parte das previsões. Qual o trabalho que é, obviamente você não vai contar toda a técnica, né? Mas qual é o trabalho que é feito para chegar até essas previsões que nem sempre se realizam, obviamente, né? Sim. São possíveis coisas, né? Como é feito esse trabalho? Eu faço através das cartas. Eu faço uma combinação de leitura com o tarô e o baralho cigano. Porque o tarô, ele é muito mais ligado à energia como um todo. E o baralho cigano, ele nos traz uma resposta mais consequência das ações. Então, para essas leituras maiores,
com mais possibilidades, digamos assim, eu gosto de trabalhar com os dois combinados. A gente tem uma resposta mais clara, mais objetiva. E foi super interessante fazer essa previsão do geralzão, né? Do grande, digamos assim. Foi bem legal, mas eu usei o tarô, um pouco do meu conhecimento de astrologia também para auxiliar e dividi por trimestres, porque é como eu faço para os meus clientes. Quando eles compram uma leitura do ano todo, eu divido por trimestres para eles e fica mais claro de entender a sequência das coisas. Entendi. Eu estou até abrindo aqui essa edição, daqui a pouco eu vou dar uma olhada nas previsões de a gente falar enquanto não abre. Você tem os clientes por trimestre, como é que funciona isso? Eles vão a cada 3 meses lá ver o que vai acontecer na vida deles, digamos assim? É, Ah, não, aí, né? é basicamente isso. Na leitura que eu faço anual, como é uma leitura muito grande, eu mando tudo num PDF para o cliente, não é por áudio, como eu faço normalmente na leitura normal do dia a dia. Então, ele tem o ano todo para ficar ali consultando. E a leitura traz muito também conselhos de o que a pessoa precisa trabalhar para ter um ano melhor. Não é só, vai acontecer tal coisa. Se você seguir com a tendência, sei lá, você namora com uma pessoa e não está feliz no relacionamento. Você quer saber se o relacionamento vai melhorar. Se você não sentar com a pessoa e conversar e explicar o ponto A, B e C, vocês não vão dar certo juntos. Se você quer ter um relacionamento, eu consigo que a pessoa sabe, mas ela não quer escutar. É mais ou menos isso, né? E até, por exemplo, outra pergunta que talvez o pessoal te faça muito, assim, até que ponto vai a separação do trabalho sério que você faz, né, para o charlatanismo mesmo, digamos assim? Como é que a gente consegue entender quem realmente está fazendo um trabalho sério e quem não está? Pega o histórico da pessoa, vê o que a pessoa faz. Por exemplo, pessoas que fazem amarração, traga o seu amor de volta. Vamos ver se teu marido ou mulher tá te traindo. Ou se você quer saber da vida, por exemplo, de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Eu quero saber se a minha vizinha tá namorando o meu vizinho do andar de baixo. Não é a sua vida. Pessoas que fazem esse tipo de coisa, fica atento, porque não são tão honestas assim. Elas não trabalham com uma energia tão pura, digamos assim, tão limpa. Pois é, né? O traga o seu amor de volta é o que mais tem por aí. Você não traz, então. Não, eu trago o amor próprio. O amor do outro, daí a pessoa, né, tem que conquistar. Tá certo. E a questão do tarô, né? Só uma coisa, rapidinho. Você falou que trabalha com tarô cigano também. Você é descendente de ciganos? Não, mas eu tenho vidas passadas que eu já fui cigana. Ah, entendi. Você faz como é que chama? Regressão, não é isso? Você Isso. trabalha com regressão de vidas passadas? No caso, eu não trabalho isso com as pessoas. Como eu faço desdobramento, que é quando a gente, né, meio que sai do corpo, tá dormindo, sai do corpo. Eu faço isso desde criança, sem saber que eu fazia, eu fui descobrir isso depois estudando. Cara, o dom mesmo, você falou. Então, eu acabo sendo levada a vidas passadas para puxar conhecimentos que eu tinha para fazer algum trabalho atualmente aqui. Como eu fui bruxa em várias vidas passadas também, Foi? Daí eu pego muito desse conhecimento e trago para fazer meu trabalho aqui atualmente. Isso deve ser uma parte bem ruim, né? Saber que foi em vidas passadas também, porque antigamente era complicado, né? É complicado, você tem que estar com a cabeça boa para separar as coisas, né? E isso acontece muito, por exemplo, eu vejo muitos casos, tipo, a pessoa tem medo de fogo, aí pensa, pô, acho que eu morri queimado em outras vidas. Existe isso mesmo, assim? Você consegue observar essas coisas assim? Isso existe sim. Porque a gente somos energia, né? Então, quando a gente morre, a nossa energia segue. Até a gente reencarnar em algum momento, passar pelo processo dos nossos aprendizados no outro plano e voltar para terminar os aprendizados que a gente precisa no plano daqui. Então, se a gente teve um trauma muito grande numa vida passada, ele pode refletir sim na vida atual. Ele fica muito, né? Eu nunca passei por uma experiência dessa, porque eu falei, eu não tenho nem muito conhecimento, mas é claro que eu respeito tudo também, né? E acredito em quem fala, não tem por que desacreditar. Vamos lá, consegui abrir aqui, ó, primeiro trimestre, janeiro a março e tal. Infelizmente, nova variante. Traga-me notícias boas, Aline. Como é que você está
Então, isso veio bem claro nas cartas quando caíram. Eu abri as cartas, foi a primeira coisa que eu olhei. Falei assim, vamos ter a nova variante passeando por aqui, sim, infelizmente. Mas, como eu acho que falo no próprio texto, né? Graças a Deus, a gente mora num país tropical. Ela não vem tão forte. O pessoal já está vacinado também, o que vai auxiliar bastante. Mas a gente não vai ter o fechamento das coisas, mas a gente vai ter aquela redução de novo, um pouco de cuidado com o horário, pessoas dentro dos locais, até as coisas se equilibrarem novamente. Ela vem, mas ela não vem tão devastadora como foi, né, o início da pandemia. Isso aí, com opinião própria, com certeza você acertou. Agora que passou ano novo, provavelmente vai ter muita gente viajou, né? Teve a questão do cruzeiro aí, que eu particularmente não entendo como uma pessoa se enfia num cruzeiro de 10, 15 dias. Pois é. São suas escolhas também, né? E outra questão chatíssima para espantar, a questão política. Gente, sinto muito, essa daí eu não tenho notícias boas, além de vai ser um grande caos. Foi muita fofoca, vai ter jogo baixo, sim. Galera brigando de novo, o tio parando de falar com o sobrinho. Não vamos ter como escapar disso esse ano. E vai vir forte, vai vir mais forte que antes. E o povo começou a confundir mais ainda, né, as coisas, né? Você falou, tio que não fala com o sobrinho, em vez de cada um respeitar o ponto, enfim. Você vai, aperta o botão que você bem entender, cada um é uma democracia. É muito... O pessoal, em vez de respeitar e falar assim, tá, eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu, vamos dialogar e ver se a gente tem alguma coisa em comum ou não. A galera vai meio que bater de frente mesmo e vai ser tenso. Até sair a eleição em si, podemos esperar um pouco a galera nervosa a respeito das eleições. Até falar um pouco até da sua vida, Aline, passou desapercebida ali, esqueci de perguntar. Agora que a gente falou pelo WhatsApp, eu vi que seu DDD é 51. Você não é do Rio do Sul? Então, eu sou paulista, daí eu morei 20 anos em Porto Alegre e agora eu tô há 1 ano e meio aqui no Rio de Janeiro. Ah, tá. Então, conta um pouco como é que foi essas transições, porque Sul, Rio... Então, quando eu fui para Porto Alegre, eu tinha só 14 anos, meu pai foi transferido, meu pai trabalhava na General Motors, e daí abriu lá em Gravataí, e ele foi transferido, e eu, como a caçula, não tive muitas opções. Tive que ir. Era pra gente ficar 2 anos, e a gente acabou ficando 20. Daí, lá em Porto Alegre, eu fazia freela para trabalhar com eventos, e quando teve a pandemia, tudo, um produtor de eventos aqui abriu um drive-in lá na Barra. E ele precisava de pessoas tanto para ajudar na produção, como para ajudar no atendimento com o público. Ele precisava de uma pessoa que fosse um pouco mais sensível, que soubesse lidar bem com quando as pessoas estão mais irritadas. Eu lido realmente muito bem com isso. Além do meu trabalho como bruxa, é meio que do meu natural. Vai ficar calmo. Né? Daí eu vim fazer esse trabalho com ele em no mês de 2020, foi em junho, 20 de junho. E fiquei. Parei de trabalhar com eventos esse ano, né? Até porque eu falei assim, vou começar a abrir, porque enquanto eu estava trabalhando com tudo regradinho, eu ainda estava confortável. Depois começou a chegar muito para carnaval, essas coisas, o povo começava a encher os lugares, mesmo não podendo, eu falei assim, vou me focar só no meu negócio mesmo e ficar nisso. Tá certo, né? Aí você acabou ficando aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, gostou e ficou, né? Gostei e fiquei. Tá, vamos voltar então aqui para as previsões. Vamos lá. Final de ano, terceiro trimestre. Você traz para a gente a questão política, que a gente já abordou. Novembro será um mês com pequenas dificuldades e alguns impactos dentro da violência do Brasil. Do que se trata exatamente isso? Obviamente você não sabe ao certo, né? Mas qual seria o cenário? Então, na verdade, a gente vai ter uma onda, né? Lembra da época do PCC? Claro. Aquelas, novamente, com notícias, com uma comparação muito boa. Vai ser uma onda mais ou menos desse tipo. Uma facção muito grande, tentando, né, expandir, tomar conta, assim, digamos. Então, a galera vai ficar um pouco mais tensa, vamos passar por um momento um pouquinho mais difícil nesse ponto. Mas ele não vai durar tanto tempo. Ele vai durar um período ok, assim.
Tem aquela pergunta clássica para você, que eu sempre vejo na TV, o pessoal sempre pergunta, né? Vai morrer algum famoso esse ano? Pergunta essas coisas. Isso eu não vejo. Eu ainda falei assim, eu tava lendo as outras previsões que vocês tiveram nos jornais do outro ano. Eu falei, gente, eu não falo da vida dos famosos. Deixa eles lá. O que eu posso contar é, vamos ter algumas revelações de alguns casos de crimes e mortes que ainda não estavam solucionados. Vamos ter as provas aí no segundo semestre do ano. Isso eu posso falar. Mas só tem. E no Rio, principalmente, o caso Marielle, né? Já são mais de 2 anos e ninguém sabe quem mandou. Eu acredito muito que vai ser o caso da Marielle mesmo. Tomara. E eu estava até, você falou isso, que você não adivinha. Semana passada, eu acho, o ano acabou de virar, né? Morreu a Marília Mendonça lá em novembro, né? Aí semana passada, alguém lá, uma vidente, eu que ia morrer mais um sertanejo, acabou morrendo um rapaz que eu pessoalmente não conhecia, né? Mas morreu o Maurílio, né? Uhum. Como é que você falou que não faz, mas você entende como eles fazem essas previsões, é chutômetro, como é que funciona isso? Tem pessoas que elas são realmente videntes. Elas têm o dom de enxergar eventos do futuro. Então, tem alguns eventos que eles estão marcados para acontecer. Independente do que vai acontecer na volta, eles vão acontecer. Pode, de repente, postergar um pouco ou adiantar, mas eles vão acontecer de qualquer forma. Então, é um dom específico, daí da vidência mesmo. E daí a pessoa consegue enxergar. Ela pede algumas coisas específicas e ela enxerga o que vai acontecer. O destino mesmo, né? Que eu falei, a gente é da mesma geração. O que mais me marcou, com certeza, foi Mamonas Assassinas, que é a mãe de Nasser. Nossa, sim. Inclusive, acho que foi a Quando única que eu eu tô, da né? Marília Mendonça, foi a primeira coisa que eu lembrei foi os Mamonas. Esse marcou muito. Eu tinha 8 anos, se eu não me engano, 8, 9 anos, e eu lembro perfeitamente disso, que ela tinha cantado. Eu lembro que o Gugu levava ela toda semana, né? O Gugu adorava ela. Sim. Nossa, eles eram uma sensação do momento, né? Eles tinham tudo pra dominar o mundo, dominar o Brasil todo. Todo mundo era apaixonado. Foi o primeiro caso de vidente que eu vi mesmo. Até uma pergunta até um pouco estúpida que eu vou te fazer. O Chico Xavier é uma coisa totalmente distinta do que vocês fazem, né? Mas vocês que trabalham nessa área, vocês conseguem ter um dom parecido, talvez, o de, digamos, falar com pessoas mortas, seria isso, né? Vocês conseguem Sim. trabalhar na Cada pessoa, todo mundo, tá? Isso não é só bruxos. Todas as pessoas têm um tipo de mediunidade. mediunidade, eu queria te perguntar, mediunidade. Todo mundo tem. O que acontece é que algumas pessoas desenvolvem e outras não. Outras têm elas um pouquinho menor e outras pessoas desenvolvem e têm ela mais aflorada. E daí tem os diferentes tipos de mediunidade. Tem gente que escuta, tem gente que vê, tem os que escrevem. E assim vai. E daí vai muito de você realmente trabalhar para desenvolver isso de uma maneira segura, de uma maneira que você se sente confortável, para trabalhar com essas energias. E aproveitar isso para fazer o bem, né? O Xavier nunca cobrou R$ 1 de ninguém, né? Ele fazia. O único intuito dele era ajudar. Vamos, vamos agora também, então, falar um pouco do seu trabalho, porque se você ficar falando das previsões aqui, ninguém vai te procurar, né? Conta para mim exatamente como é o Canda. Você falou que está 1 ano e pouco no Rio, né? Então você já tem estúdio aqui no Rio. Onde fica esse estúdio? Como é que você começou aqui no Rio? E o que é o Canda que você que fundou, não é? O que é o projeto? Então, a câmera surgiu muito. Foi a dica de uma amiga, na verdade. Ela pegou e falou assim: Aline, transforma isso numa empresa de verdade. A gente tá sempre te pedindo coisa. Foi basicamente isso. Daí eu falei assim: vou então transformar num trabalho formal. Eu atendo de casa. Com a pandemia, como eu fazia os atendimentos tudo online, eu consigo atender o Brasil todo daí. Né? É mais prático. Eu tenho minha mediunidade, meu desenvolvimento com as cartas muito aflorado. Então, eu consigo fazer o atendimento à distância e às vezes eu não preciso nem que a pessoa esteja online comigo. Eu consigo ver claramente as perguntas da pessoa. Então, eu tenho essa sorte também, né? E daí, com isso, eu atendo gente do Brasil todo e atendo muita gente da Europa também. Ah, que legal. E você fala inglês também? Você atende muita gente de fora também? Também. Você recebe pedidos de fora do Brasil, de gringos? Tem a TikTok, né?
pessoal me acha no TikTok e daí vem me chamar para fazer leitura. Falo, gostei do teu vídeo. Eu falo, vamos fazer, não tem problema. Eu falo, vejo se a pessoa prefere a leitura em português, em inglês. A pessoa escolhe e eu vou lá e passo para ela, marco um horário e tá tudo certo. Você tocou num assunto que é até interessante, você falou do TikTok, né? Como é que é feita a divulgação do seu trabalho em relação a isso, para não parecer aquilo que eu te perguntei lá atrás, o charlatanismo, né? Porque divulgar em rede social, você pode divulgar tudo. Tem o pessoal lá que fala que você vai ganhar 1 milhão em um ano, enfim. Como você faz para divulgar para não parecer algo fake? Eu acho que você tem que trazer muito. Uma coisa que eu trago é alguns casos de clientes. Quando acontece alguma coisa muito engraçada ou bizarra, eu sempre venho contar a história. Então as pessoas já sabem, muitas pessoas se identificam. Eu já tive cliente que veio perguntar, ali nesse vídeo era sobre a minha leitura, e eu falava, não, não. Porque as pessoas se identificam muito. E eu mostro muito, eu dou dicas do que eu faço comigo mesma. Banhos, rituaizinhos, energizar a garrafa d'água. Eu trago as dicas que eu uso no meu dia a dia para as pessoas. E tudo que eu faço, literalmente, eu não faço nada para um cliente se eu já não testei comigo antes. Ah, sim, né? Para não dar errado, né? Exato. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo, energias, palavras que você está usando, as ervas, para tudo sair redondinho, para tudo sair bom. E daí, só vai. Isso aí, e como é que é o passo a passo? Eu, Guilherme, quero te procurar. Como é que é o passo a passo disso? Tipo, eu quero te procurar sem saber exatamente o que eu quero, digamos assim. Como é que é? Acontece bastante. Imagino, né? Porque A pessoa me chama no WhatsApp normalmente, ou aqui no Instagram, e fala assim, a pessoa já vem falando, estou passando por tal situação, o que você me indica? Daí eu passo para ela todos os serviços que eu faço, e sempre eu consulto o tarô antes, para saber o que fazer exatamente para a pessoa também, porque eu preciso ter clareza da energia dela, né, para fazer as coisas bem corretinhas, certinhas. E daí eu indico, eu falo assim, você tá precisando de um banho, 3 semanas de banho resolve o teu problema. Eu já tive cliente até me falando assim, Aline, às vezes eu vim te pedir um negócio super caro, ela vem me pedir uma limpeza energética, que é um dos meus serviços mais caros, porque é o que mais me demanda energia e tempo. E daí eu falei pra ela, falei assim, não, tirei nas cartas, né? Eu falei, não precisa, eu vou te passar aqui um banhinho, tá incluso nas cartas, faz por 3 semanas, você vai estar bem. E isso também diferencia uma pessoa que trabalha, né, de uma forma mais honesta do charlatão que está ali só por dinheiro. O objetivo principal é realmente ajudar a pessoa. e já teve algum caso que o cara chegou perdido, a mulher? O maior público que te procura deve ser mulher, inclusive, presumo eu, Sim, né? a maioria é mulher. Já aconteceu o caso de chegar, a pessoa está perdida, você olhar nas cartas e falar, não, essa pessoa não dá para atender, já aconteceu algo do tipo? Já. Eu já recusei cliente, já devolvi dinheiro. Já aconteceu. Às vezes, normalmente, de devolver dinheiro aconteceu uma vez só. Nem foi porque a pessoa estava muito negativa, nem nada. O mentor espiritual dela não queria que ela tirasse as cartas. Então, eu devolvi o dinheiro. Mas já teve caso, eu não precisei nem falar nada. Eu comecei a conversar com a pessoa no WhatsApp, eu já neguei. Nossa, então você tem contato com o mentor espiritual, dali você entende o que a pessoa está precisando? Isso. Quando eu me conecto, eu conecto com os meus mentores. E quando eu vou tirar as cartas, a pessoa dá autorização para se conectar com o espiritual dela. Então, eu faço essa conexão para conseguir enxergar da forma mais clara possível o que está acontecendo. E a pessoa que te procura, ela precisa estar como? Ela precisa o quê? Estar como, assim, seja espiritualmente bem ou mal, enfim, de cabeça boa, como é que é? Isso não faz diferença. Tem pessoas que vêm procurar, elas estão super bem, mas elas, eu só estou em dúvida sobre ir para um trabalho novo, para um emprego novo, e a energia da pessoa tá ótima, como tem gente que tá muito mal, e eu atendo igual. Eu falo, quando a gente atende uma pessoa que tá mais negativa, mais, né, com clima mais pesado, digamos assim, a gente fica também mais pesado, a gente fica desgastado. Mas por isso que tem todo o estudo da bruxaria antes. Eu tenho todo um preparo antes da leitura e pós-leitura para eu não ficar com aquela energia comigo.
E você pensa em ir para fora do Brasil? Talvez fora do Brasil seja até mais bem aceito que aqui, né? Você pensa até algum lugar específico assim que você acha que é um lugar Eu, bom? eu ainda não decidi. Eu tenho essa possibilidade em aberto, sim. Até porque tem, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a gente tem assim, uma diversidade de locais que traz da história deles a bruxaria mais afinco, né? A gente tem já a sociedade, a bruxaria em si mais estabilizada, digamos assim, com olhos mais positivos do que a gente tem aqui no Brasil, por falta de conhecimento mesmo. Mas por enquanto eu pretendo ficar aqui mais um tempinho. Até eu tenho, né, minha avó tá velhinha, eu quero, né, poder visitar ela com mais facilidade. Então eu prefiro ficar aqui mais um tempo. É legal. E você está atendendo, você falou que você atende online, mas você atende presencial? Está atendendo presencial já? Eu vou começar a atender presencial agora em 2022. Entendi. E onde fica hoje o seu estúdio? Sua Fica no casa? Leme. No Leme? Isso. Daqui a pouquinho, quando a gente estiver encerrando, você passa o endereço, passa tudo certinho. E Pode de deixar. onde surgiu o nome Candra? O que significa? Gente, Candra significa lua. O nome aconteceu por acidente. Eu tava querendo o nome de uma deusa e eu não tava achando nenhuma que eu gostasse ou que já não tivesse Instagram, site, tudo. E eu queria uma deusa ligada à lua. Daí eu falei, quer saber? Eu vou jogar no Google uma língua que eu não faço a menor ideia qual que seja, eu vou pedir a tradução. E a primeira que eu bati veio o nome Candra. Eu falei, nossa, que diferente. Daí eu fui atrás e é uma língua de uma região que fica entre Índia e Nepal. Eu falei assim, achei bem místico, gostei, vou pegar. É uma história assim, bem simples. Aconteceu de bater o nome e eu gostar. Ah, nome legal até. Eu não sabia o que significava, né? E como você estava falando, além dos trabalhos de cartomante, você faz a terapia holística, né? Ela consiste em que também, a terapia holística? A Essa terapia, é mais precisa explicar para o pessoal ali o que seria a terapia holística. a terapia holística engloba várias coisas. Eu trabalho com os rituais em si, o projeto de banhos, cortes energéticos, que algumas pessoas chamam de divórcio energético, que é quando você né, não tem mais um relacionamento com a pessoa, mas você ainda sente aquela ligação, você está com dificuldade de seguir em frente. E o trabalho de amor próprio e autoestima, especialmente com quem sofre problemas de depressão, tudo, né? O trabalho de autoestima em si, eu só faço se a pessoa faz terapia também. Eu não faço isolado. Mas esse trabalho consiste mais numa conversação, leitura de cartas, massagem, enfim. É um conjunto. Eu tiro as cartas para ver a energia da pessoa e daí eu envio para ela uma sequência de meditações, exercícios para ela fazer, leituras, filmes, tudo que vai auxiliar ela a elevar a energia dela para ela começar a mudar a mente sobre ela mesma. E muitos exercícios mesmo de, você tem que todo dia acordar, olhar no espelho e se fazer 3 elogios. Tem gente que não consegue. Então, você vai dar um manualzinho básico para a pessoa ir melhorando. Exatamente, um manual. E junto eu faço os rituais à distância também. Eu faço os rituais aqui para auxiliar a transmutação da energia da pessoa. Entendi. Maravilha, ali. Nosso tempo aqui é um pouco curto, infelizmente, né? O Instagram, o tempo me corta um pouco. Vamos falar agora só da parte profissional. Como o pessoal faz para te procurar, para te achar, entrar em contato, horários de atendimento, tabela de valores, enfim, o que você quiser divulgar aqui. Sim, para entrar em contato comigo, pode ser aqui pelo Instagram mesmo. No Instagram tem meu WhatsApp, posso passar o número também para quem quiser anotar. Peguem papel e caneta, que é 51-DDD 981284550. Podem chamar a qualquer horário. Eu normalmente respondo entre 8 da manhã e 8 da noite. E eu tento variar os meus horários de atendimento, porque tem gente que às vezes só pode de manhã, tem gente que só pode de noite. Então, tem dias que eu atendo noite, tem dias que eu atendo de manhã, dias que eu atendo de tarde, para conseguir conciliar todo mundo. De domingo. Se tem dúvidas, gente, pode perguntar tudo antes de fechar qualquer serviço, que é para não ir com dúvidas. Claro. E domingo a domingo atendimento normal ou segunda a sexta? Segunda a sábado? De segunda a sexta.
Às vezes eu abro exceção aos sábados, faço uns 2, 3 atendimentos ao sábado, mas normalmente só de segunda a sexta, porque eu também preciso descansar. Pode recuperar energia, né? Já que você usa tanto. Exato. Aline, foi um grande prazer estar te recebendo aqui. Foi todo meu. Muito obrigada pelo convite. Nosso espaço está aberto, inclusive já te procuramos, já abusamos da sua vontade, né? E até para encerrar, você sabendo dos cenários que envolve o Anaí, quais são os projetos seus para 2022? Eu pretendo expandir. Eu quero abrir agora uma loja vendendo os produtos energéticos, sais de banho, chás, ritual prontinho para a pessoa fazer em casa, que vai dar bom. Vendo isso direto, é um mercado saturado ou tem bastante espaço ainda? Tem bastante espaço. Que eu digo, É que né? assim, a gente tem muita coisa aleatória. Agora, coisas feitas realmente por uma bruxa ou por alguém que vai energizar as coisas para você já levar aquilo prontinho, não tem muito. Então, é um mercado bom ainda. Ah, que legal. Aline, como eu disse, prazerzaço estar te recebendo. Você tem agora meu contato. O que precisar pode nos procurar. E o Muito Jornal obrigada. você quer deixar um último recado aí, pessoal que está assistindo a gente? Gente, muito obrigada por participarem da live, por me escutar. E qualquer dúvida, quem quiser conversar comigo, eu estou sempre aberta. Podem me chamar, qualquer horário. Se eu não responder na hora, pode ter certeza que no dia seguinte eu respondo. Obrigadão, gente. A gente que agradece. Vamos marcar uma outra live mais para frente para saber como é que está o cenário aí do Brasil, né? Importante, né? Vamos sim, com certeza. E aí, pessoal que está assistindo a gente, quem quiser, segue aí o Siga Candra. Para mais informações, entrar em contato, quem se interessar. Muito obrigado mesmo, Aline, que 2022... Obrigadão. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Um abraço e entre em contato assim que precisar da gente, que estamos sempre abertos. Com certeza. Muito obrigada. E um ótimo 2022 para todos nós. Você também, Aline. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.